Olá, estudantes da terceira série. Estamos aqui para mais um encontro de geografia e hoje a temática envolve a distribuição das indústrias no espaço geográfico norte-americano. Para que a gente tenha esse entendimento, é interessante nós, logicamente, observarmos a estruturação territorial norte-americana e nos fazer o seguinte questionamento. Primeiro, qual a importância do setor industrial americano? E o que você sabe sobre as indústrias norte-americanas? Olhando esta imagem, a gente já pode ter uma nuance disso, em que você percebe uma concentração, claro que mais densa da população e de todo o setor industrial no lado leste do território norte-americano. Mas também temos uma concentração muito grande no oposto oeste, no lado em que aparece, por exemplo, o Vale do Silício, no extremo oeste do território norte-americano. O porquê que isso acontece? Este meio é um vazio industrial? Não, nós temos percebido, e ao analisar o território norte-americano, que há uma distribuição bem interessante, tanto dos setores agrícolas, industriais e até urbanos no sentido literal da palavra. Para isso, vamos então fazer uma análise geral de todos os enfoques que devemos observar. O primeiro deles, obviamente, é a estruturação da divisão desse território. Dentre as suas possibilidades, os Estados Unidos sempre dimensionaram a ocupação do seu território de maneira muito projetada, muito estudada. E dentro disso, formaram o que se chamam os belts, os cinturões. Esses cinturões ou belts indicam áreas onde literalmente há um potencial, ou uma jazida, ou uma estruturação educacional, alguma coisa que potencialize, facilite e dê a ele, àquela região, uma estruturação ótima no sentido industrial, econômico ou até mesmo humano. Aí nós percebemos que dentro da parte industrial, esses belts que apresentam no chamado cinturão fabril, destacam várias áreas, mostrando um dos quesitos mais interessantes do dimensionamento industrial norte-americano, que é a potencialização em mais de uma área. Então, diferentemente do Brasil, nós podemos comparar que tem um potencial bem focado e que agora está se dispersando, nós percebemos que os Estados Unidos já fez isso há muito tempo. Então, percebemos cinturões na região de Chicago, na região de Nova York, na região de Memphis, na região de Houston ou Los Angeles, São Francisco, entre outros, ou seja, distribuindo essa área industrial. E ao distribuir a área industrial, você potencializa um crescimento. E isso vai refletir, obviamente, em um crescimento em outras áreas. Então a gente percebe, além desse cinturão fabril, percebemos áreas do cinturão no sentido do leite, no cinturão do trigo, a gente percebe essa distribuição territorial. Olhem essa outra imagem, nela você literalmente identifica áreas de cinturões industriais bem dimensionadas e colocadas de maneira mais forte com os cinturões comerciais em rosinha. Então, desta forma, você indica este preparo, este estudo, ou melhor dizendo, este planejamento em termos econômicos dos Estados Unidos. Na região sul, obviamente, a gente percebe uma dimensão muito mais agrícola, isso desde a origem da colonização, porque é onde você percebe também uma dimensão climática e territorial que favorecia mais. Então, meio que consequência, se desenvolveu-se muito essa região para a área agrícola. Até foi dado ao nome dele de Sunbelt, indicando o potencial do aspecto de iluminação solar na região. Além do desenvolvimento agrícola, também se percebeu um potencial petroquímico muito importante, além de um potencial aeroespacial, é onde nós temos as bases de lançamento norte-americanas. Então, dessa forma, percebam uma diversificação que deu a mais variada gama de fomento à região. Aqui no oeste dos Estados Unidos, também percebemos, já mencionado, o Vale do Silício. Muitos acham que o Vale do Silício se trata de uma área que tem um monte de silício. Na verdade, não. Na verdade, a área do Vale do Silício, ela tem uma concentração inicialmente educacional,
de muitas universidades, escolas e cursos que potencializaram um fomento, um incremento e um desenvolvimento no sentido tecnológico. E a partir disso, várias empresas do ramo tecnológico, que nós podemos citar várias e que vocês podem buscar na mídia, se desenvolveram naquela região, aproveitando-se da mão de obra. Ou seja, observou-se o lugar, analisou-se a potencialidade, desenvolveu-se uma metodologia e isso foi dando a estrutura que possibilitou o crescimento, tanto humano quanto urbano na região. Uma curiosidade destacada aqui, por exemplo, é o nome de algumas empresas. Veja como são muito familiares. Google, Apple, WhatsApp, Uber, YouTube, todas elas deram sua origem no Vale do Silício, potencializadas pelo estudo, incremento e principalmente pesquisa em metodologias diferenciadas. Aqui é a mesma continuação da reportagem, então se vocês buscarem essa reportagem que é do Estadão, destacada na fonte anterior, vocês vão perceber um grande volume de informações identificando áreas da região do Vale do Silício que se potencializaram nesse setor. Estas áreas de desenvolvimento tecnológico não é a única, o Vale do Silício não é a única. Então, além do Vale do Silício, nós vamos ter a parte mediana, muito acentuada no sentido do corredor dos tornados, mas que também possibilitou um grande desenvolvimento industrial à região. Outra região é de Dallas-Houston, que você percebe um potencial muito grande em termos de otimização da cultura do trigo, e logicamente a região de Miami, que se destaca pela venda, pela compra, pela potencialização do comércio da região, não só dos Estados Unidos, mas em termos mundiais. Além disso, podemos destacar que a indústria tem a característica de ser sempre variada. Então, não é só no ramo tecnológico. Percebemos que ela se distribui em termos de alimentos, pesquisas farmacêuticas, tecnológicas, de indústria têxtil, indústria naval. Então, há sempre uma preocupação no cenário norte-americano numa palavrinha-chave: diversificação. E essa diversificação, que aqui pode ser estruturada pela imagem, em que você vê vários tipos de atividades propostas, para que, se uma atividade entra em declínio, eu tenho outra que dê suporte. E isso sempre fez diferença ao território norte-americano. Aqui destacado, além das que eu já mencionei, têxtil, eletrônica, a automobilística, em que nós vemos várias subsidiárias de empresas como Ford, GM, que se destacam na região e que cresceram gradativamente dentro do cenário mundial. Além, logicamente, do outro setor que eu falei, aeroespacial, mas também militar, desenvolvendo metodologias, novos tipos de armamento e que figuram dentro do cenário econômico mundial com uma grande importância subsidiária de renda. Agora, para que a gente feche esse primeiro momento, observe o seguinte: sabemos que os Estados Unidos são a maior potência do mundo em diversos setores, inclusive industrial. Explique como é a distribuição industrial norte-americana de acordo com os chamados cinturões. Voltamos já já.
observem, alunos, isso que se coloca da pergunta anterior é apenas uma sugestão de resposta. Então, ao observar, claro que a palavra-chave que tem que aparecer na articulação de vocês é diversificação. Então, os cinturões, eles são vistos como áreas de diversificação industrial, onde se busca potencializar o que existe de melhor no lugar, aproveitando muitas vezes algum recurso natural, recurso de mão de obra ou até recurso estrutural que o governo favoreça. Então, dessa forma, coloquem essa palavra diversificação e articulem em torno da diversificação algum cinturão que vocês gostaram de ter visto. Ou o cinturão do trigo, cinturão tecnológico, ou Sunbelt, no caso da indústria militar, ou aeroespacial. O importante é você ter essa noção e você dar a noção de diversificação. Claro que, avançando mais um pouquinho, essa importância do espaço geográfico ser diversificado, ela faz com que, logicamente, a população tenha uma maior rentabilidade. Então, dentro do cenário mundial, a gente percebe que a atividade industrial norte-americana representa hoje quase 25%, tanto de produção quanto de consumo. Então, a região norte-americana, ela estabelece um fluxo muito grande, tanto de entrada quanto de saída de produtos, tanto de importação quanto de exportação. E isso, obviamente, esse giro das mercadorias e desses capitais fazem com que haja literalmente um desenvolvimento industrial. Então, às vezes, receber um produto também faz diferença. Ao comprar esse produto, você potencializa a utilização desse produto, analisa os mecanismos de fabricação, pode desenvolver uma outra forma de fabricação e, obviamente, potencializa um outro tipo de produto, uma nova empresa crescente em torno da região a ser explorada. Claro que isso, se for aliado a uma jazida, a uma área de grande concentração de recurso natural, fica mais fácil ainda. Ou seja, Estados Unidos tem todas as estruturas possíveis que, se muito bem aproveitadas, favorecem o desenvolvimento local e dele em relação ao mundial. Obviamente, temos problemas. Um dos maiores problemas que hoje Estados Unidos encontram é a dependência em relação ao petróleo. Da mesma forma que digo a vocês que é um dos maiores produtores do mundo, também é um dos maiores consumidores do mundo. Isso faz com que ele tenha uma dependência que tenha que, inclusive, comprar petróleo. Tem petróleo em território nacional, mas esse petróleo não é suficiente para o seu funcionamento. Dessa forma, ele tem que comprar de outros países, gerando essa dependência que eles não devem aceitar muito bem. Dentro dessa forma, olhando aqui a distribuição, novamente, esse mapa já visto, a gente pode observar que você pode dizer que é uma distribuição irregular? Sim, ela é irregular porque eu tenho aparentes vazios, mas em termos de observação de onde tem, observe, você percebe na região nordeste, na região sudeste, na região noroeste e na região sudoeste. Então, mesmo desigual, nós percebemos a presença, e essa presença é que faz diferença. Agora vamos observar e falar sobre outra temática relacionada à indústria. Quando pensamos na otimização de produtos, nós temos que pensar em todos os mecanismos. Ótimo, ao produzir, lucro, melhoria, entre outros fatores. Mas, os produtos que nós temos causam impacto ambiental? Então, dentro dos mais variados produtos que Estados Unidos produz, puxei aqui para vocês uma atividade onde nós vamos falar dos celulares. Os celulares que estão na mão de todas as pessoas, praticamente, num volume até muitas vezes dobrado, se mostram muito elementos do nosso cotidiano. Mas temos que pensar em duas etapas do celular. O celular enquanto produção, e que agiliza materiais tóxicos para sua produção, como chumbo, bromo, mercúrio, cloro, entre outros. E também temos que pensar no sentido de descarte. Para onde vai a bateria? Para onde vai a tela? Para onde vai a capinha? Então, são elementos que, olhando o cenário norte-americano e vendo o potencial das empresas que fabricam em território americano, temos que pensar também na problemática que isso envolve. Por esta razão, eu quero que vocês pensem nessa atividade.
Olhando a imagem anterior, responda: quais impactos ambientais podem acontecer na fabricação do celular? Lembrem do aparelho. Pensem em todas as etapas. Como dimensionamos? Capinha, tela, estrutura, chip, bateria. Quais são os impactos que podem ocorrer em detrimento da fabricação desse celular? E outra questãozinha. Reflitam como a indústria está presente no nosso cotidiano. Por exemplo, como é que ela se apresenta, além dos celulares, em outros elementos, como alimentação, vestuário, enfim. Como podemos pensar a esse respeito? Daqui a pouquinho volto com sugestão de resposta. Até daqui a pouquinho. Então, alunos, o que apresenta agora é uma sugestão de resposta. Então, olhando a atividade, quais sugestões nós podemos articular?
tanto no que diz respeito à fabricação do celular, quanto pensamos em produtos que estão presentes no nosso dia a dia. Claro que nós podemos destacar elementos como o estanho, o cobre, como os elementos mercúrio, como sendo elemento muito tóxico ao meio ambiente. Então, ciente disso, essa otimização de produtos, essa facilidade que nós temos em adicionar produtos ao nosso convívio, ela tem que ser um adicionamento consciente. Estou ciente que estou comprando, estou ciente do quanto isso impacta em termos de meio ambiente. Então eu vou cuidar e não vou descartá-lo por qualquer coisa. Vou fazer um uso consciente, gradativo e longo deste produto, que também pode ser aliado a outros elementos, pensar na destruição de florestas, na contaminação da água potável, na questão de degradação do solo, sem falar no problema de descarte, principalmente irregular, e que não acontece em território norte-americano, mas acontece em outros lugares do planeta e que impactam de maneira acentuada o aspecto climático mundial. No que diz respeito a produtos ligados ao nosso convívio, você pode pensar na Coca-Cola, você pode pensar em carros como Ford, GM. Então, se nós pararmos para pensar em marcas de roupa, alimentos, franquias de fast food, você percebe o quanto que a indústria norte-americana está concentrada no nosso dia a dia. Isso faz com que a gente reflita sobre o poder que essas marcas exigem sobre nós. Se vocês analisarem, esse poder hoje é muito mais influenciador do que dominador por completo. É diferente de falar de um domínio antes, por exemplo, da antiguidade, em que um país invadia outro. Hoje não existe mais isso. O que existe é uma invasão diferenciada, uma invasão de produtos que otimiza, potencializa, desenvolve, mas também concentra e mistura. Isso, dessa forma, espero que vocês tenham assimilado esses principais polos industriais dos Estados Unidos e tenham comigo analisado a importância para o cenário mundial e para o nosso dia a dia. Até um próximo encontro.